João capítulo 18, no verso 36. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Porém, o meu reino não é daqui. Nosso Senhor Jesus, em seu injusto julgamento, estava dando a Pilatos testemunho da verdade. Não apenas a Pilatos, mas a todos quanto estavam naquela ocasião e a todos quanto lessem essa história ou simplesmente assistissem às paixões de Cristo da mídia. É inevitável estamos no meio de um grande conflito e devemos tomar uma decisão urgente ao lado de Jesus. Mas assim como Pilatos, hoje, presidentes, reis, rainhas e primeiros ministros, se não tomarem uma decisão ao lado da verdade, serão apenas marionetes nas mãos daqueles que têm o controle financeiro desse mundo, nas mãos daqueles que são usados por um poder que age por trás das cenas, um poder invisível que busca cruelmente o domínio desse mundo. Jesus afirmou a Pilatos que o seu reino não é daqui e deixou bem claro aos seus discípulos em João 14 de quem é o reino deste mundo: do príncipe das trevas, o príncipe deste mundo, Satanás. João 14, verso 30. Muitos hoje que professam ser seguidores de Cristo estão entretidos com esse mundo. Mas no livro de Daniel e na Bíblia de forma geral é retirada a cortina e podemos ver e entender a guerra invisível entre Miguel, o príncipe da vida, e Satanás, o príncipe usurpador deste mundo. A Bíblia é uma carta de amor, de um Deus, de um Pai amoroso para seus filhos, mas neste meio há um intruso, há um usurpador. Resta-nos saber e escolher de que lado estamos. E se estamos do lado de Jesus, devemos viver como ele viveu, em busca de honrar e glorificar o Pai. A nossa vontade deve estar em harmonia com a vontade de Deus. Os interesses de Deus devem ser os nossos interesses também. Daniel capítulo 10, que é o nosso estudo de hoje. É dito o seguinte a partir dos versos 1 ao 3. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejava não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Nesse momento da história do povo judeu e da humanidade, a batalha era pela mente de Ciro. Satanás estava agitando e perturbando a mente de Ciro contra a restauração do santuário terrestre, contra a restauração do povo de Deus. Lá em Esdras, no capítulo 4, nos é revelado como estava a situação naquele momento. Esdras, no capítulo 4, do verso 1 ao 5. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Jeová, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesua e outros cabeças de famílias lhes responderam: Nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor Jeová, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então
As gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Essa era a situação. Foi por isso que Daniel se afligia e perseverou em oração e no jejum. Será que temos perseverado em oração e em jejum? Daniel, ele não orou por coisas vãs, mas pelo povo, pelo propósito de Deus. Precisamos hoje ainda mais intensificar nossa devoção, pois o fim de todas as coisas está próximo. E por que era tão importante a reconstrução do templo, que deixou Daniel tão triste ao saber que o templo tinha sido interrompido, a reconstrução? Lá no livro de 1 Reis, no capítulo 8, na dedicação do templo, temos alguns detalhes que nos ajudam a entender o porquê era tão importante a reconstrução do templo. 1 Reis, no capítulo 8, dos versos 39 ao 43. Ouve tu nos céus, essa é a oração de Salomão ao Senhor Jeová. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa e age, dá a cada um segundo os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas por amor ao teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. O santuário terrestre era o centro da adoração verdadeira. Foi construído para que Jeová pudesse visitar seu povo. Depois que Israel se estabeleceu como nação, o rei Davi desejou no coração edificar uma casa ao Senhor, porém foi Salomão quem a construiu. E esse santuário, que era magnífico em esplendor, nos dias de Daniel, estava em ruínas. O propósito de Deus era que, através dos ensinamentos do santuário, todas as nações tivessem a oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro. Você pode saber mais detalhes sobre isso acessando a playlist O Santuário, como também aqui na descrição do link você vai lá onde está escrito A Profecia das 2300 Tardes e Manhãs, parte 1. O profeta Ageu profetizou que o Messias, aquele para quem os símbolos do santuário apontavam, encheria de glória a casa do Senhor. Ageu, capítulo 2, no verso 7. Por isso veio a aflição sobre Daniel, e assim como ele orou, jejuou pela restauração do santuário terrestre, assim devemos fazer hoje, nesse grande dia da expiação, onde o santuário celestial está sendo purificado. É por isso que Satanás se empenhou para destruir os planos divinos, perturbando a mente do rei Ciro. O capítulo 10 de Daniel é também uma introdução para um novo bloco profético que vai até o final do livro. O nome de Ciro no livro de Daniel é mencionado pela primeira vez no início, Daniel 1, verso 21, e depois no meio do livro, Daniel 6, verso 28. Mas na profecia bíblica ele já havia sido mencionado em Isaías, no capítulo 44, verso 28 e 45, verso 1, aproximadamente 150 anos antes do seu nascimento.
Vamos ver. Isaías 44. Vamos ver essa profecia. Isaías capítulo 44. Deixa eu virar a Bíblia aqui, que algumas páginas elas são coladas. Isaías 44 e o verso que eu acabei de dizer, verso 8, verso 28. Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. 45, verso 1. Assim diz o Senhor Jeová ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para soltar os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Verso 13. Isaías 45, verso 13. Eu na minha justiça suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Com certeza, isso deve ter impressionado bastante Ciro. Se já ficamos impressionados com o cumprimento das profecias, imaginem se o nosso nome de modo específico fosse mencionado assim como foi o de Ciro. Há uma passagem também muito linda na Bíblia, em Isaías 41, quando Deus ele encoraja o seu povo, ele consola. Eu quero ler essa passagem, né? Não tem o nosso nome, não tem o meu nome, mas você pode tomar para si. Essa passagem eu guardei para mim, tomei para mim no dia quando eu me decidi pelo batismo. Eu tinha muito medo, né, do que viria, provação, tribulação, etc. É dito o seguinte, Isaías 41, verso 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Agora coloque o seu nome e eu coloco o meu. Mas tu, ó Apolônio, servo meu, tu Apolônio, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra. Ou seja, imagine Israel naquele momento e procure imaginar no mapa onde estava Jacó, onde estava Israel, aliás, né? Aqui é para o povo de Israel, povo eleito. Onde está Israel no mapa e onde está o Brasil? Em comparação a Israel, o Brasil fica nas extremidades da terra. Então eu tomo sempre esse verso para mim, quando eu estou com algum desencorajamento, né? Quando o inimigo vem nos desanimar, a gente não tem a certeza, será que é aquilo mesmo que Deus quer? Será que eu vou realmente? E aí vem a palavra, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Verso 13. Porque eu, o Senhor Jeová, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Aleluia. Qual é o teu medo? Será que você tem medo de se entregar a Deus? Será que você, acompanhando esse estudo, acompanhando as profecias, coisas relatadas desde 150 anos antes de Ciro nascer, que Deus disse que ia fazer pelo povo de Israel e fez? Será que esse Deus tremendo e poderoso não tem poder para cuidar de você? Voltando para Ciro, ele, ainda que impressionado profundamente, não foi obrigado por Deus a cumprir a missão divina.
Assim como nós que recebemos a palavra de Deus e vemos todas as suas maravilhas em nossa vida, também não somos obrigados, mas ficamos muito impressionados pelo amor e cuidado de Deus. E isso foi o que fez Ciro. Ele reconheceu que foi Deus quem lhe deu as vitórias nas batalhas, e isso fica bem claro numa proclamação que o próprio rei fez para tornar conhecido, numa proclamação escrita, o seu desejo de providenciar o retorno do povo judeu e a reconstrução do santuário. Voltando para o livro de Esdras, logo no capítulo 1, dos versos 1 ao 3, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Jeová, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor Jeová, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Aleluia. Daniel presenciou o cumprimento da profecia de Isaías referente a Ciro. E nós hoje estamos prestes a presenciar a maior promessa bíblica de todos os tempos, a volta de Jesus. Aleluia. Tenho aqui no canal uma playlist sobre o tempo do fim. Você pode acessar para ver como está próxima a vinda de Cristo. E também tem evidências do Apocalipse com o Dr. Rodrigo Silva. Mas eu vou também aqui abrir uma playlist falando apenas das profecias também do Apocalipse. E logo no início, no segundo e terceiro tema, você vai ver que estamos realmente vivendo nos dias que antecedem esse glorioso e maravilhoso evento. Daniel 10 agora. Vamos ler o capítulo, voltar para o capítulo 10 de Daniel. Mais ou menos após um ano do retorno do povo, veio essa notícia que lemos em Esdras 4, o que levou Daniel ao jejum e à oração. Por meio dessa controvérsia, temos um lampejo, um vislumbre do que ocorre nesse grande conflito cósmico entre Cristo e Satanás, no qual todos estamos envolvidos. Daniel 10, no verso 4, é dito o seguinte: no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do rio Tigre, só a critério de informação, o primeiro mês aqui é o mês de Nissan, mês que se comemorava a Páscoa e a festa dos pães asmos. Era dia 14 e os pães asmos era dia 15, do dia 15 ao 21, se eu não estou enganado. Vamos entrar num detalhe extraordinariamente maravilhoso do capítulo 10. No capítulo 6, Deus enviou um anjo para livrar Daniel dos leões. No capítulo 9, Deus enviou Gabriel para explicar a visão das 2.300 tardes e manhãs. No capítulo 10, o próprio comandante das hostes celestiais, do exército celestial, o próprio arcanjo Miguel, o próprio Jesus Cristo, foi enviado. Essa visão que Daniel teve do Filho de Deus em Apocalipse, essa visão que Daniel teve do Filho de Deus glorificado e pré-encarnado, João teve na ilha de Patmos em Apocalipse. O Filho de Deus glorificado e ressurreto. Um viu Jesus pré-encarnado e glorificado, e o outro viu Jesus ressurreto e glorificado. Daniel 10, dos versos 5 ao 9. É dito o seguinte: levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho,
lembrando as vestes sacerdotais do sumo sacerdote, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido, rosto em terra. Daniel se enfraqueceu com tamanha majestade e caiu como que desmaiado. Talvez ele tenha até desmaiado. Apocalipse 1, dos versos 13 ao 16 é dito: e no meio, vou ler a partir do verso 12. Voltei para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, mais uma vez fazendo alusão às vestes do sumo sacerdote, que era uma veste comprida, né? Com vestes compridas e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. A visão de um ser sobrenatural, majestoso e poderoso. E qual é a prova que esse ser é Jesus? Essa prova temos nos versos seguintes de Apocalipse 1, o verso 17 e o verso 18, que é dito o seguinte: Apocalipse 1, verso 17 e verso 18. Quando o vi, caí a seus pés como morto, igualmente a Daniel. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, fazendo alusão às palavras de Isaías, que diz que Deus é o primeiro e o último. E verso 18: aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus venceu a morte e o inferno. Jesus venceu a morte e a sepultura. Por isso, a morte e a sepultura não prevalecerão contra a igreja. Jesus, em sua vinda, vai resgatar o seu povo. Os vivos e os que morreram em Cristo romperão as cadeias da morte e da sepultura. Aleluia! Ele esteve morto, mas reviveu. Como recompensa, ao menos assim eu penso, como recompensa pela vida de devoção que Daniel teve, ele, Daniel, em sua velhice, recebe a visão do Cristo exaltado. O anjo Gabriel, então, passa a animar a Daniel. Assim como Jesus tocou-lhe em João para animá-lo, o anjo Gabriel também toca em Daniel para animá-lo. Daniel capítulo 10, dos verso 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus,
Foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Aqui está o segredo da vitória. Se humilhar perante Deus. Daniel nada tinha a temer quanto ao futuro de seu povo e recebe, além da visão do Cristo exaltado, as respostas de suas orações. Verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. O anjo agora passa a explicar a Daniel o que está acontecendo. Nesse verso 13, a expressão um dos primeiros príncipes seria melhor traduzida como o príncipe dos príncipes ou o primeiro príncipe, pois é uma referência direta ao arcanjo Miguel, o próprio Jesus. No livro de Daniel, a palavra príncipe sempre está associada a seres celestiais. É a palavra Nagid. A referência ou a frase príncipe da Pérsia, por exemplo, é uma referência direta a Satanás. Satanás é quem estava tentando fazer oposição ao anjo Gabriel. Por isso Miguel veio, pois só ele pode derrotar Satanás. Se você está sendo tentado ou atacado por Satanás de alguma forma, corra para Cristo, e Cristo é quem derrotará Satanás por você. Outra coisa, Jesus na Bíblia tem vários nomes ou vários títulos. Ele é o Cordeiro de Deus, é o Verbo de Deus, é Emmanuel, que significa Deus conosco. Ele é maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, príncipe da paz, porque muitos dizem que Jesus não é príncipe, Jesus é rei. Mas Jesus também é conhecido como príncipe da paz. Ele é conhecido por filho do homem, e um dos nomes de Jesus Cristo é Miguel. E normalmente ele usa esse nome quando ele entra em confronto direto contra Satanás. Foi assim, por exemplo, em Apocalipse 12, quando ele expulsa Satanás do céu, e será assim também no grande tempo de angústia, quando ele vai se levantar e salvar seu povo. Daniel 12, verso 1. Inclusive, se aqui está escrito um dos primeiros príncipes, lá em Daniel 12 está escrito Miguel, o grande príncipe. E por que Jesus usa esse nome diretamente contra Satanás? Porque o nome significa quem é como Jeová, ou quem é como Deus. É uma pergunta que confronta diretamente a Satanás, porque ele queria ser igual a Deus e ser adorado, mas apenas Jesus é igual a Deus. A palavra arcanjo significa chefe ou comandante dos anjos. Não existem arcanjos na Bíblia, só existe arcanjo, o arcanjo Miguel. Satanás queria ser o chefe dos anjos, queria usurpar o lugar de Cristo e ser adorado. Apocalipse 12 é dito o seguinte, no verso 7: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Temos aqui o relato do grande conflito no céu. Miguel e seus anjos, Jesus e seus anjos. Anjo não tem anjo. Os anjos obedecem a Deus. E do outro lado, Satanás, o dragão e seus anjos. Verso 8 e verso 9. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. É interessante notar que os nomes Miguel e os nomes
esses 3 versos aqui, quando chega na palavra dragão, a antiga serpente, fazendo uma alusão direta ao quê? A entrada do pecado no mundo, quando Satanás se disfarçou na serpente, usou a serpente. Tivemos ali a primeira sessão espírita do universo. O relato chama a atenção para isso. E o que foi que a serpente disse a Eva? Vocês serão como Deus. O desejo que ele tinha, ele tentou passar para Eva. Mas a Bíblia faz questão de dizer que só Jesus é igual a Deus. Por isso o título Miguel. Quem é igual a Deus? É muito interessante realmente quando lemos a Bíblia, quando deixamos a Bíblia falar por si só. É Miguel quem expulsa Satanás do céu. Só Deus tem esse poder. Só no nome de Jesus é que Satanás e seus anjos são derrotados. O arcanjo Miguel não é um anjo. Ele é o próprio Deus Filho. Outra coisa, para quem diz que ainda assim tenta dizer que Jesus não seria Miguel, porque Miguel é um príncipe, né? Primeiro, porque eu não tenho um príncipe, um anjo não é meu príncipe. E a Bíblia diz que Miguel, ele o grande príncipe, né? Que vai se levantar em Daniel 12, o grande príncipe, que vai se levantar em favor do teu povo, né? O povo de Daniel. Então, lá em Josué, no capítulo 5, temos um relato muito interessante. Quando Josué estava para invadir Jericó, é dito o seguinte, verso 13: Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada desembainhada. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor Jeová e acabo de chegar. E o que foi que Josué fez? Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu servo ao seu servo? Bom, se fosse um anjo, Josué podia até se prostrar, mas o anjo não iria aceitar a adoração, como lá em Apocalipse no capítulo 19, que o anjo não aceitou a adoração de João. Por 2 vezes João tentou adorar o anjo e o anjo levantou João por 2 vezes. Mas qual foi a resposta que o príncipe do exército do Senhor disse? Verso 13, verso 15. Respondeu o príncipe do exército do Senhor Jeová a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Por quê? Porque onde Deus está, o lugar é santo. E Josué entendeu perfeitamente quem era aquele ser. Príncipe do exército do Senhor. Josué se prostrou. Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Aleluia. Essas também foram as mesmas palavras ditas na sarça ardente a Moisés. É um dos títulos de Jesus, Miguel. E também é um dos títulos de Jesus, príncipe, e é um dos títulos de Jesus, anjo do Senhor. Lá em Êxodo, no capítulo 3, temos o seguinte relato. No chamado de Moisés, verso 1, é dito: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Quem apareceu para Moisés aqui numa sarça? O anjo do Senhor. Então disse, verso 13, então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor Jeová, aqui está o tetagrama, Yahweh, Javé, YHWH, vendo o Senhor
Jeová, que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Verso 5. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Aqui diz que o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de um arbusto, e em seguida ele diz: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E esse mesmo tetagrama é usado também para se referir a Jesus no Antigo Testamento. Jesus, que também é chamado de anjo da aliança, em Malaquias capítulo 3, verso 1. E a palavra anjo na Bíblia também se refere a mensageiro, tanto mensageiro celestial como mensageiro terrestre, humano. Em Judas, no verso 9, também nos é dito que o arcanjo Miguel contendia com Satanás pelo corpo de Moisés, obviamente para ressuscitá-lo. E anjo não tem poder para dar vida a ninguém, somente o Criador e doador da vida pode dar vida. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e no verso 16, nos é dito que os mortos em Cristo ressuscitarão ao ouvir a voz do arcanjo. Portanto, os cristãos daquela época sabiam muito bem quem era o arcanjo, quem era o anjo do Senhor Jeová, o príncipe do exército, o filho do homem. Ainda há muitos textos falando sobre Jesus como anjo do Senhor ou como Miguel. Mas voltando para Daniel no capítulo 10, temos um forte exemplo de uma vida de oração, de uma vida de propósito e de resposta à oração. Daniel perseverou até que sua oração foi atendida, mas o anjo Gabriel foi enviado desde o primeiro dia, quando Daniel resolveu de forma especial clamar a Deus por Israel. Isso significa também que Deus ouve nossas orações e está disposto a nos atender. Se a resposta não vem de imediato, não é culpa de Deus, e sim da dureza do coração humano. Muitas vezes da nossa própria dureza ou da dureza de terceiros. Deus é soberano e pode todas as coisas, mas não interfere no livre-arbítrio do ser humano, ao menos no que se refere à salvação. Jesus diariamente contende contra Satanás pelo controle da mente humana. Por isso é de suma importância começarmos o dia na presença do Senhor e entregando a Ele a nossa vontade, nossa vida, nosso ser por completo. Por 3 vezes, versos 10, versos 16 e 18 de Daniel 10, Daniel foi tocado para ser fortalecido, pois estava enfraquecido pela visão. O anjo Gabriel então passa a lhe revelar o que aconteceria nos últimos dias. Daniel capítulo 10, versos 18 ao 21. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, me fortaleceu e disse: Não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Aleluia! Miguel, vosso príncipe. Miguel, meu príncipe. Aleluia! Se Miguel fosse um anjo, não seria chamado vosso príncipe. Jesus, no capítulo 2, é a pedra. No capítulo 7,
é o Filho do Homem, que recebe o domínio dos reinos deste mundo. No capítulo 9, Jesus é o Messias que é morto. No capítulo 10, ele é Miguel que contende com Satanás. E no capítulo 12, ele é Miguel, o grande príncipe que se levanta pelo seu povo. Ele é Yahweh, YHWH, descrito como o anjo do Senhor, como vimos em Êxodo 3. E no mesmo capítulo de Êxodo, tanto no verso 6 como no verso 14, ele se descreve a si mesmo como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o eu sou o que sou. No Evangelho de João, no capítulo 8 e no verso 58, ele repete essa mesma afirmação, eu sou. E quando Jesus disse aos judeus, eu sou, os judeus pegaram pedras para apedrejá-los. Não aceitaram que Cristo se fizesse como Deus. Lá em Colossenses, no capítulo 2, no verso 15, Colossenses 2 e o verso 15, nos é dito o seguinte, falando sobre Jesus: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Na cruz do Calvário, Cristo derrotou Satanás para sempre e expôs ao universo o caráter assassino de Satanás. O inimigo de Deus já está derrotado, mas dia a dia persegue o conflito entre o bem e o mal pela morte humana. Porque Satanás já está derrotado, mas continua atuando. Quando uma cobra é morta pela cabeça, ela ainda continua viva, né? Continua eu não sei a expressão direito, vamos dizer, continua dando chicotada. Continua se mexendo, mas são apenas movimentos, é apenas a agonia da morte. Da mesma forma é Satanás. Ele foi esmagado a sua cabeça e está apenas na agonia da morte, dando seus últimos suspiros. O conflito não é apenas Satanás tentando fazer o mal e Jesus evitando. O ponto de partida é a mente humana. É de lá que surgem os maus desígnios. Por isso, até os nossos pensamentos, como disse o apóstolo Paulo, devem ser levados cativos a Jesus. E tudo que for puro e santo, é nisso que devemos pensar e ocupar nossa mente. Filipenses 4, verso 8. E é muito difícil. Satanás tenta de todas as formas, seja com violência, seja com seus encantos, arrastar multidões e até mesmo os próprios crentes para o seu lado. O lado perdedor, o lado derrotado, o lado condenado. Nos faz bem nos perguntarmos: estou sob a bandeira ensanguentada do príncipe da paz ou sob a negra bandeira dos poderes das trevas? Lembre-se, o reino de Cristo não é desse mundo. Começamos com João, o Evangelho de João, e vamos terminar com o Evangelho de João. João capítulo 12, dessa vez dos versos 42 e 43. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, não ame a glória dos homens. Não perca tempo com times de futebol, filmes, seriados,
seja o que for que esteja tirando teu foco do céu. Faça como Daniel, tenha vida de oração, que a tua vontade seja fazer a vontade de Deus, que os interesses de Deus sejam também os teus interesses. No próximo tema iremos estudar o capítulo 11. O capítulo 11 é um pouco longo e foi dividido também em 2 temas. E eu havia dito que, conforme o estudo das profecias do Apocalipse, percebemos que estamos realmente vivendo nos dias que antecedem a volta de Cristo. E como vimos também ao longo do estudo de Daniel, capítulo 3, por exemplo, quando fala da fornalha e a marca da besta, mas também nesse capítulo 11, nós vamos ver que realmente estamos nos dias que antecede o grande tempo de angústia, qual nunca houve, do capítulo 12. Que a paz do Senhor Jesus seja contigo, que a paz do Senhor Jesus seja comigo. É o meu desejo, em nome do Senhor Jesus. Amém.